Estamos conversando com Ronaldo Gonlewski, candidato à presidência do Flamengo na eleição do dia 4 de dezembro, e nós estamos perguntando a ele aqui uma série de assuntos ligados ao rubro-negro. Por que o Flamengo não consegue ser o Real Madrid do Brasil? Olha, o Flamengo não consegue ser o Real Madrid do Brasil porque provavelmente na Espanha não existe um negócio chamado Lei Pelé. Essa Lei Pelé ela precisa ser modificada. O presidente do Flamengo ele tem que ter a consciência de que ele vai necessariamente e obrigatoriamente ter que influir nos deputados federais de todos os estados brasileiros para que essa Lei Pelé seja revista. Nós não podemos tirar dos clubes a primazia sobre a produção dos craques nas divisões de base e entregar essa primazia aos empresários de futebol que estão ficando cada vez mais ricos, enquanto os clubes ficam cada vez mais pobres. E nesse sentido, o presidente do Flamengo deve, a partir já do ano que vem, fazer que tipo de movimentos políticos em benefício de uma lei mais justa e mais equilibrada, segundo a sua visão? Sidney, você me acompanhou quando eu fui vereador. Eu aprovei 40 e poucas leis, quase que por unanimidade todas elas. E como é que se faz isso? Visitando gabinete por gabinete, de deputado por deputado, de estado por estado, e mostrando a eles, a cada um deles, a penúria em que se encontra não só o Clube de Regatas do Flamengo, mas todos os clubes do futebol brasileiro. E se eles são amantes do futebol, como nós somos amantes do Flamengo, e cada um deles terá o seu clube provavelmente, eles vão compreender muito bem e nós vamos fazer colocações propositivas. Vamos mostrar como a Lei Pelé pode ser absolutamente cumprida, com algumas modificações, respeitando-se o atleta, mas fundamentalmente também respeitando-se o grande formador de atletas nacional, que é cada clube esportivo, como é o caso do Clube de Regatas do Flamengo. Vamos fazer um ping-pong sobre alguns assuntos, só para entender o seu pensamento. Campeonato Carioca, por exemplo, quantos clubes e como é que deve ser, afinal de contas, a tabela? Como é que se deve administrar um campeonato vibrante, interessante, moderno, para não termos aquela impressão de que o Campeonato de São Paulo é mais bem organizado e melhor do que o do Rio? O que acontece é que o Campeonato Carioca, em função da fórmula do Campeonato Brasileiro, ele caiu praticamente na vala comum. Eu sou do tempo em que havia torneio início, em que todos os clubes, por 10 minutos, se apresentavam no Maracanã e mostravam à sua torcida os novos reforços, a forma como iriam atuar, o novo técnico. Isso tudo precisa voltar. Nós precisamos voltar com o campeonato de aspirantes, que é fundamental, porque você às vezes precisa de um atleta e vai ter que buscá-lo na base, quando você poderia ter esse atleta disputando um campeonato paralelo ao campeonato da primeira divisão, mas ainda numa qualificação inferior. Os aspirantes são aqueles que aspiram ao time titular de um clube. Então você vai ter esse campeonato, eu vou propugnar por isso. Eu quero um campeonato carioca vibrante, com número de clubes, não sei te informar. Vamos ter que estudar isso, porque muitos clubes já não são mais aqueles clubes como nós gostaríamos que fossem. Mas fundamentalmente é que os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, além do Bangu, do América e de outros clubes que todos nós conhecemos, tem que se conscientizar que o Campeonato Carioca é fundamental, porque a torcida no Rio de Janeiro quer ser campeã carioca. E nós vamos dotar a discussão de fatos que possam levar aos outros clubes e à Federação de Futebol do Rio de Janeiro a compreenderem que o Campeonato Carioca é fundamental. Como é que vai ser a sua relação e como é hoje com as torcidas organizadas? Porque é uma crítica muito grande que se permite muitas vezes que torcedor interfira como se fosse o diretor do clube, como se fosse o presidente do clube, e até se acusa algumas torcidas organizadas de incentivarem a violência. Sabemos que isso não é geral, óbvio, mas se tem esse tipo de acusação, como é que é a sua relação com as torcidas organizadas? Olha, a minha relação com as torcidas organizadas é uma relação digna. Tudo pelo Flamengo e tudo para o Flamengo. E nada do Flamengo. Ou seja, o Flamengo não oferece nada a ninguém. O Flamengo o que dá é o amor, é a paixão, é a camisa, são os seus símbolos, é a sua bandeira, é o seu hino e é o seu time de futebol. E time de todos os outros esportes. A torcida tem que torcer. E nós temos que administrar o clube. Eles fazem a parte deles, nós fazemos a nossa. Bom, mas por exemplo, na sua administração, presidente do Flamengo, o torcedor da torcida organizada, o presidente da torcida, o diretor, o que seja, eles vão ser convocados para reuniões, vai se ter uma conversa dentro do clube, vai se permitir o trânsito deles no clube, mesmo não sendo aquele sócio talvez com a mensalidade em dia. Como é que deve ser essa relação? Eu entendo que a torcida organizada tem o seu papel. E entendo também que o presidente do Flamengo, ele tem que prestar contas a toda a nação rubro-negra. E se as torcidas organizadas são componentes da grande nação rubro-negra, o presidente do Flamengo estará sempre à disposição de qualquer torcedor, inclusive dos torcedores organizados, para prestar esclarecimentos sobre a administração que está sendo levada a efeito no clube. E isso eu me comprometo porque é assim que eu trabalho.
Como é que você encara aquela expressão antiga, os cartolas, né, no futebol brasileiro, eles acabam apostando no atraso, o futebol do Rio é um futebol que está na mão de meia dúzia, os presidentes dos clubes, de certa forma, acabam fazendo conchavos, ou seja, não é uma imagem muito boa. E nós sabemos que hoje em dia, no mundo moderno, quanto mais profissional, mais chance se tem de acertar. Como virar essa página, então, desse cartola antigo para um administrador moderno? Votando na chapa branca, por exemplo. Ronaldo Gonçalves e Pedrinho. Márcio Braga é do tempo do Otávio Pinto Guimarães. Você se lembra dele? É, presidente da federação. Presidente da federação. Eurico Miranda também. Então, eu, se fosse vascaíno, votaria em Roberto Dinamite. E como sou rubro-negro, sou candidato. Tive coragem de expor o meu nome, a minha vida, a minha biografia, o meu tempo e oferecer tudo isso ao Flamengo. A relação do Flamengo com Cartola vai ser, no meu caso, com Cartola moderno. Eu não vou deixar de ser Cartola porque estarei presidindo o Flamengo. E isso vai acontecer a partir do dia 4 de dezembro, quando eu for eleito, e vou assumir no dia 1º de janeiro. Cartola, mas um Cartola amante do Clube de Regatas do Flamengo, amante da sua torcida, respeitoso com todas as glórias do clube, com os símbolos do clube e principalmente preparado para que o Flamengo alcance o futuro tão brilhantemente como ele alcançou todas as glórias no seu passado. Tem gente que defende uma devassa, sempre que a nova administração chega, fazer realmente uma limpeza, uma verificação de contas, uma análise financeira pormenorizada, até para reorientar dali para frente a nova gestão. Qual é a sua avaliação sobre esse estilo de administrar? Por exemplo, aquele contrato Flamengo com o ISL, ainda se tem alguma coisa para verificar dentro do clube do que foi feito no passado? Tudo, no meu entendimento, tem que ser verificado. Tudo tem que ser levado às claras, tem que ser trazido à tona e tem que ser discutido e rediscutido. Isso não quer dizer que haja caça às bruxas. Isso quer dizer apenas que nós vamos cuidar dos interesses do Clube de Regatas do Flamengo. E isso nós vamos fazer sim. Bom, uma outra coisa, o Flamengo nunca consegue, por razões políticas, ter a chamada chapa puro sangue, né? Eu sei do seu apreço pelo seu vice, mas normalmente se tem composições, né? E são grupos no Flamengo que acabam conversando e se alinhando dentro de uma determinada chapa. Como é que se observa isso? O Flamengo está vindo com Delair, Dombrovski e Márcio Braga numa chapa. E uma outra chapa com menos expressão neste momento. Qual é a sua avaliação sobre os seus adversários? Olha, a minha avaliação é que o Márcio Braga tem um índice de rejeição enorme, o Delair Dombrovski também, porque o Delair foi oposição a ele e compôs com ele uma divisão de poderes dentro do clube, e isso nenhum associado do Flamengo aceita. O outro candidato é um candidato que nunca apareceu no Flamengo, há 30 anos que não vai ao Flamengo, ele fez parte de uma comissão, pequena comissão de finanças dentro do Conselho Deliberativo. No meu entendimento, não é uma questão dele ter expressão ou não ter expressão, o que existe é que ele não conhece o clube, e a nossa chapa não é puro sangue, é mais do que puro sangue. É uma chapa verdadeiramente rubro-negra e ligada aos interesses única e exclusivamente do Clube de Regatas do Flamengo. Bem, nós vamos entrevistar todos os candidatos que queiram dar entrevista, evidentemente que no site SRZD, a presidência do Flamengo. Então, não vamos privilegiar ninguém. Mas eu vou deixar agora, como vou deixar para os demais também, um espaço livre nesse final de entrevista para uma mensagem para o associado, para o eleitor. Quer dizer, que você fique à vontade para dizer o que quiser. Esse mesmo espaço vai ser dedicado também aos seus adversários. Se você ama o Flamengo, se você imagina que esse é o momento de mudar, mude já. Dê ao Flamengo aquilo que ele merece. Vote no dia 4 de dezembro, chapa branca, Ronaldo Gonçalves e Pedrinho. Nós vamos ajudar você a sorrir de novo com relação ao Clube de Regatas do Flamengo. Nós vamos terminar com esse negócio de bater na mesa e dizer que o Flamengo tem dono. E outra coisa, meu mandato é de 3 anos e eu não aceito reeleição. Sempre foi assim na minha vida. Fui vereador, entreguei o mandato no final dele. Fui presidente da Federação Israelita e não quis reeleição. Quando terminou meu mandato, fui para casa. E assim eu faço. Conserto o que está estragado e deixo para os meus sucessores a tarefa de levar avante o barco que nós todos temos que construir. Dia 4 de dezembro, vote chapa branca, Ronaldo Gonçalves e Pedrinho para o bem das mudanças que são necessárias no Clube de Regatas do Flamengo. Muito bem, obrigado Ronaldo Gonçalves pela entrevista. Vale para você que está acompanhando o site SRZD diariamente, a todo momento com as entrevistas, que o nosso intuito é cobrir os assuntos do Rio de Janeiro, do Brasil, os temas que interessam. Pode ser futebol, pode ser política, pode ser economia, e nós vamos daqui para frente cobrir sim a realidade também dos outros clubes do Rio de Janeiro, porque isso fortalece a comunidade, isso é importante para nós todos, a exemplo, como eu disse, da política, da economia e dos outros assuntos. É o site SRZD interferindo na vida da cidade, na vida do país. Até a nossa próxima entrevista.